Está fazendo um frio muito forte hoje, mas graças a Deus a presença do Espírito Santo se manifesta na casa. Quando já sentiram a presença do Santo Espírito de Deus? O fogo do Senhor vai consumir a igreja. Aleluia. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Assente-se dando glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava hoje à tarde meditando numa palavra e de repente o Senhor Deus me deu esta palavra que eu vou trazer, que se encontra em Mateus no capítulo 4. O Senhor colocou esta palavra no meu coração, de repente eu não entendi, mas se é o que Ele está mandando eu pregar, é o que eu vou falar nesta noite. Essa história é narrada no livro de Mateus e ocorre logo quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista. E logo após Jesus ser batizado, a gente percebe que Jesus é levado ao deserto. E isso nos nossos dias de hoje, com os crentes, ocorre muito. Se tem uma coisa que acontece conosco, é passar por luta. Mas o crente, quando ele passa pela luta, o deserto para ele é uma escola. E o final é a vitória, o diploma, onde a gente ganha a nossa vitória, onde a gente recebe da parte do Senhor. Nessa passagem, a gente vê que o Senhor Jesus, ele usa uma das armas citadas em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, vai retratar a armadura de Deus, a qual o crente deve usar. E o Senhor Jesus Cristo, aqui no deserto, ele usa duas: o escudo da fé e a espada do Espírito. E ele desfere em Satanás 3 golpes. E eu acho muito interessante esses golpes, porque o diabo ele veio com ciladas, mas o Senhor usou ali da palavra dele. O primeiro golpe está no versículo 4, que diz assim: Ele, porém, E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que acontece? Jesus estava 40 dias jejuando. E depois desses 40 dias jejuando, Jesus teve fome. E se tem uma coisa na vida do crente de hoje em dia, a gente passa por jejum. E parece que quando a gente está jejuando, o diabo ele vem de todo jeito para colocar um pão na nossa frente, uma fruta. É um negócio tribuloso. Mas a gente passa dando glória. E eu acho interessante que Jesus ele estava 40 dias, irmãos. Imagina, 40 dias sem comer e sem beber nada. Aí o diabo chega e fala assim: transforma essa pedra em pão e come. Aqui Jesus ele tinha que passar por 2 provações. A provação na qual a provação da sua fé, a qual ele teria que transformar a pedra em pão. E também ali o diabo traz, querendo ou não, uma solução para o problema de Jesus. Porque ali ele estava com fome, então o diabo, querendo ou não, apresentou o pão para ele. E nos dias de hoje, o diabo ele vem com muitos pães para nós, nos oferecendo. Ele vem com pratos que aos olhos humanos são perfeitos, mas na verdade são ciladas, a qual o inimigo prepara para nós.
Mas Jesus ele estava 40 dias jejuando, tendo ali uma comunhão com o Senhor Deus, inspirado pelo Espírito Santo, tendo intimidade com o Pai, então ele resistiu. Então, o que eu e você temos que fazer para resistir às ciladas do diabo? É nós orarmos, jejuarmos, ficarmos na presença do Senhor, e toda vez que o diabo vir com uma cilada, com um prato, a gente vai rejeitar. Por quê? Porque o Senhor vai estar na gente, e a gente, através do Senhor Jesus, consegue vencer todas as batalhas. E aqui é o primeiro golpe que Jesus dá no diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui ele já levou uma lapada para ficar esperto. O segundo golpe acontece aqui no versículo 7. Perdão, no versículo 6. Disse-lhe Jesus, disse Satanás. Satanás estava transportando. Irmãos, me perdoe que o frio está mexendo comigo um pouquinho. Então o diabo leva Jesus ao pináculo do templo da cidade santa e o coloca em cima do pináculo e diz: lança-te daqui, e aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui, trazendo para os dias de hoje, é um contexto bem tratado, bem comum nos dias de hoje, e eu enxergo aqui quando o diabo leva Jesus para cima do pináculo, eu vejo isso como, para os dias de hoje, um suicídio. Hoje em dia o mal do século é a depressão. E o que acontece? Muitas das vezes, aqui o diabo levou Jesus para cima do pináculo e falou: lança-te daqui, e aos seus anjos dará ordens para te pegar e não deixar você cair. Mas nos dias de hoje, o que o diabo faz? Ele começa a condenar a gente. Ele lança na cabeça do adolescente, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, e fala assim: você não é nada, cara. Você não vale nada. Sua família te critica, seus pais não gostam de você, ninguém liga para você, ninguém se importa com você. E o diabo começa a colocar essas coisas na mente das pessoas, e hoje em dia isso acaba afetando muitos, e muitos acabam se entregando ao suicídio. Qual que é a solução que a pessoa vê? Eu vou me matar. Eu não tenho solução, para mim não tem mais jeito. E muitas das vezes as pessoas se entregam a essa solução, que na verdade vai acabar com a vida dela para sempre. Mas aí Jesus dá outro golpe aqui em Satanás, que fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso me lembra lá de Tiago, no capítulo 1, o seu versículo 13, que vai retratar o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Eu já vi muita gente falando assim: mas por que Deus me colocou nessa prova? Por que eu estou passando por isso? Mas por que isso está acontecendo na minha vida? E a pessoa começa a reclamar muito. Tem um versículo na Bíblia, eu não me recordo onde está escrito, que fala: clamas a mim e responder-te-ei. Aí eu acho que a pessoa entendeu errado: reclamas a mim e responder-te-ei. Tem gente que mais reclama do que clama. E se nós pararmos de reclamar e começarmos a clamar ao Senhor, pedindo por ajuda, e entender que a partir do momento que a gente colocar o plano dele na nossa vida e deixar de querer fazer o nosso plano, tudo vai dar certo. Muita gente hoje em dia gosta de viver da opinião dos outros. O que acontece? Na questão do suicídio, muita gente acaba se suicidando: eu não gosto dessa roupa que você usa, essa roupa é muito feia. Mas você está gordinho, hein? Você está magricelo, hein? E a pessoa vai falando, e a pessoa vai pegando isso para ela, e aí ela acaba levando para o lado do suicídio, fala: não, vou me matar porque eu não estou aguentando mais não. A partir do momento que você parar de viver da opinião dos outros e começar a viver o plano de Deus na sua vida, você vai ver o que Ele vai fazer com você. O Senhor Deus, Ele coloca certas adversidades na nossa vida, e é para algo maior, é para nos transformar em algo melhor. Olha Saulo, na verdade ele era Saulo, depois que ele virou Paulo. Saulo estava no caminho para Damasco. Saulo naquela época, acho que mais ou menos 67 depois de Cristo, Saulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos aqui na terra. Saulo perseguia, matava, aprisionava cristão. E nós vemos que Saulo está a caminho para Damasco. E no meio do caminho, Jesus aparece para Saulo e imediatamente ele cai de cima do cavalo no chão e ele cai cego.
E aí muita gente fala, mas foi Deus quem fez Paulo ficar cego. Por que ele teve que ficar cego? Mas por que Deus teve que fazer assim? Olha o que Paulo virou lá na frente. Paulo foi batizado, Paulo saiu pregando o Evangelho, Paulo converteu muitas almas ao Senhor, Paulo escreveu vários livros da Bíblia. Então aquela cegueira que ele teve, fez ele virar um homem de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor às vezes coloca na nossa vida. Às vezes a prova que você está enfrentando hoje é para te transformar em algo melhor amanhã. Não interessa o que o diabo tenha tentado colocar na sua mente, isso aí é plano dele. Esquece isso daí que o diabo está colocando na sua mente. Comece a olhar para Cristo, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. No terceiro ponto, onde Jesus golpeia Satanás pela última vez, o diabo ele levou o primeiro tapa, ele ficou esperto. Aí no segundo ele falou, rapaz, eu não estou brincando com qualquer um não, eu estou brincando com o cara, é sério mesmo. Aí no terceiro, o diabo leva Jesus para cima do templo, do monte mais alto da terra, e o diabo começa a mostrar todos os reinos da terra. Começa a mostrar as riquezas do mundo, começa a mostrar, naquela época eu não sei como que era, mas trazendo para os dias de hoje, começou a mostrar carros luxuosos. Vamos supor, o diabo pega eu e você, leva para cima do monte e começa a mostrar todas as belezas desse mundo. Começa a mostrar casas luxuosas, carros luxuosos, começa a mostrar muito dinheiro. E ali Jesus poderia ter cedido, e um de nós também poderia ter cedido, porque são coisas que aqui na terra aparentemente são boas, vai trazer felicidade. Mas o Senhor Jesus sabia que aquilo era uma cilada. Por quê? Para começo de conversa, o diabo não é dono de nada. Como é que ele vai te dar alguma coisa? Ele não manda em nada, ele não tem nada, nada do que está aqui na terra é dele. Aqui só é o governo dele até Jesus voltar. Mas ele não é dono de nada, e ele foi oferecer para Jesus. Mas o Senhor Jesus, na sabedoria do Espírito Santo, repreende Satanás naquele momento, dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Perceba que Jesus, em nenhum momento ele deixou o diabo invadir a mente dele. Por quê? Porque o lugar que o diabo mais consegue trabalhar é na mente do crente. Né? Tem até um ditado que fala, mente vazia é a oficina do diabo. E a gente não pode deixar a nossa mente vazia. Por quê? Porque se a gente deixar, o diabo vai começar a trabalhar, vai começar a colocar coisas que o Senhor Deus não quer para a nossa vida. Então a gente tem que estar sempre em oração, vigilância, jejum de vez em quando. É difícil, mas tem que estar. Por quê? Isso vai trazer uma edificação para a nossa vida. Mas agora, algo que eu acho muito interessante, eu vou finalizar porque o horário não permite mais adiante, é uma história que eu ouvi uma vez, e essa história ela me tocou muito. Você sabia que dava para aprender uma coisa com o diabo? Tem muita gente que fala, misericórdia, está amarrado. Sai em nome de Jesus. Vocês querem aprender uma coisa com o diabo? Sim ou não? Alguém quer aprender algo com o diabo? O diabo, ele sabe o final dele, ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele. Ele sabe que no final de tudo, ele pode fazer o que ele quiser aqui, mas ele vai cair no lago de fogo. E ele acorda todo dia, arrebentando tudo, matando tudo que ele vê pela frente, destruindo tudo. Ele acorda todo dia no gás. Você sabe o seu final, você é filho de Deus, você vai reinar com Cristo, e quando você acorda, você já desiste umas 6 vezes. Sabe o que acontece? É que o diabo, ele não quer mudar o futuro dele. O lance do diabo não é mudar o futuro dele, é mudar o seu. Porque quem vai reinar com Cristo é você. Então, o diabo não quer mudar o futuro dele, não quer fazer ele ser perdoado e ir para o céu. Ele quer tragar você e fazer você ir para o inferno. Porque essa é a maior prioridade dele aqui, e é a única coisa que ele pode fazer. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? O Senhor Jesus, ele foi tentado. O Senhor Jesus, o diabo apresentou muitas ciladas para ele, mas em todas ele perseverou. Por quê? Porque ele estava com o seu pensamento fixo no céu. A gente não pode fixar o nosso pensamento aqui na terra, nas coisas deste mundo. Porque neste mundo,
a gente não tem nada a ganhar aqui. Quando Jesus voltar, isso aqui tudo vai virar pó, isso aqui tudo vai queimar. Então a gente tem que confiar no Senhor, acreditar na palavra dele, confiar que um dia nós vamos reinar com ele. Porque se a gente não for reinar com Jesus, a gente vai sofrer com o diabo lá no inferno. E isso daí sim é algo ruim, horrível. Então eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Amém.